vai ser sobre como migrar do MEI para um SLU. Então nós vamos saber o que é um SLU, tá certo? E também vamos saber como fazer essa migração. E vamos também saber o motivo, né? Vamos querer saber por quê, quais os motivos, né, que eu posso sair do MEI, desenquadrar do MEI e ter que ir para um ME, um SLU ou uma sociedade limitada. Tá bom? Então nós vamos conversar aqui. Qualquer dúvida você deixa aí no pontinho de interrogação, tá certo? E é o seguinte, antes da gente começar, eu queria dizer, né, para quem não me conhece ainda, meu nome é Reginaldo Alves, eu sou contador de negócios digitais, tá? E a gente está aqui no Instagram sempre com conteúdo gratuito para você que é empreendedor digital, que está começando, né, ou que já tem a sua empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, mas tem dúvidas sobre emissão de nota fiscal, né, se está pagando ou não o imposto correto, tá bom? Então, a RA Contabilidade pode te ajudar nesse sentido aí, ok? Lembrando também que nós temos nosso canal no YouTube, então se você também não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque essa live também vai para o nosso canal, tá bom? E lembrando também que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse conteúdo, que é como migrar do MEI para uma sociedade limitada pessoal. Mas também nós vamos falar dos motivos, né, que podem um microempreendedor individual ter que fazer essa migração, tá, para uma ME ou uma sociedade limitada ou uma limitada, tá certo? Então vamos começar a nossa live e é o seguinte, eu queria falar sobre SLU. Então a SLU, tá, é uma sociedade limitada unipessoal. Essa SLU ela é muito utilizada pelos infoprodutores e essa galera que trabalha no mercado digital. Então, quando o cliente vai abrir uma empresa aqui, que é o único sócio, eu sugiro que ele vá abrir uma empresa, uma sociedade limitada unipessoal, tá bom? Porque ele tem, vou dar os motivos, por que abrir uma sociedade limitada unipessoal, que é um SLU, porque ele tem, tá? Ele é comparado a uma limitada. E os bens, tá? Os bens da pessoa física não se confundem com a pessoa jurídica nesse tipo de empresa, tá bom? Se ele for migrar para um ME, tá? Essa ME que é Simples Nacional, os bens vão se confundir. Então eu nunca indico aqui, na hora de fazer essa migração, nós vamos fazer essa migração, mas nós vamos fazer para uma sociedade limitada unipessoal, que é mais seguro para você que é empreendedor digital, tá bom? Então eu já falei aqui sobre a SLU, e o que é que nós vamos falar um pouquinho mais sobre os motivos. Reginaldo, mas aí quais os motivos que podem, né, eu ter que desenquadrar do MEI e migrar para uma ME ou uma sociedade limitada unipessoal, como nós estamos conversando aqui nessa live. Galera, é o seguinte, eu vou falar de alguns motivos, que é o seguinte, se você tem um MEI e você entra como sociedade em outra empresa, você já vai perder a condição de MEI, tá? Esse é um dos motivos. Vou dizer outro motivo. Se você inclui no seu MEI uma atividade que é impeditiva, então uma atividade impeditiva ao MEI, né, se você vai inserir uma atividade ou você precisa inserir uma atividade impeditiva ao MEI, aí você também vai ser excluído do MEI e precisa desenquadrar. E outro motivo é que até o momento, né, você só pode registrar um empregado. Então, se você registrar 2 empregados, você também vai ter que fazer a exclusão, tá, do MEI e vai ter que enquadrar ou no ME, ou na sociedade limitada, ou na SLU, que é a que eu indico para você que é um único sócio, que vai trabalhar sozinho. Então, é SLU. Tá? Aí já não é uma migração, é uma transformação. Tá bom? É uma migração que precisa fazer uma transformação. Tá certo? Então, esses são um dos motivos. Mas eu esqueci de falar aqui 2, que é muito importante, que é faturamento e compras. Você que comercializa com MEI, existe limite de compras que você pode ser excluído do MEI se ultrapassar esse limite. E faturamento também. Vamos lá para o faturamento. O faturamento do MEI, né, até o momento, é R$81 mil.
tá certo? Ano. Ok? Isso aqui é real, tá certo, galera? Isso aqui é real. O limite do MEI é R$81.000 ao ano. Isso é real, tá certo? Lembrando que se você tem um MEI, ou você abrir um MEI na metade do ano, você vai ter que multiplicar esses meses do ano, tá, por R$6.750. O seu limite não é R$81.000. É os meses que você abriu, tem ele aberto no ano, vezes R$6.750. Tá? É dessa forma. Não pode confundir. Você só tem o limite de R$81.000 se você tiver com esse MEI aberto durante 12 meses, tá bom? Então, esse aqui é o limite. Lembrando aqui desse limite, que tem um detalhe muito importante, que se você ultrapassar mais de 20% sobre esse 81.000 aqui, mais de 20%, você vai retroagir o seu MEI, tá? Do ano que você ultrapassou. Vamos supor que nós estamos agora em setembro, né? Você criou o seu MEI em janeiro de 2022, então você ultrapassou o limite mais de 20%. Então você vai retroagir a janeiro de 2022, você vai pagar todos, né, as vendas ou prestação de serviço que você fez durante esses meses dentro do Simples Nacional e vai pagar a multa e juro. Tá? Isso aí é real, sem dúvida. Mas tem um detalhe, Reginaldo, aqui, ó, e se eu ultrapassei menos de 20%? Se você ultrapassou menos de 20%, nós estamos em setembro de 2022. Então, se você ultrapassou menos de 20%, você só irá, tá, perder essa condição de MEI no ano seguinte, que é em 2023. Tá certo? Esse é o formato, tá, da migração referente ao faturamento. Então, muito cuidado com o seu faturamento, tá? Porque a Receita Federal ela tem como saber o que você fatura. Vamos lembrando agora que um assunto muito importante que está rolando, PIX. Então, os PIX que estão rolando, que está entrando na sua conta, você que é MEI, então o PIX está entrando na conta pessoa física e na conta pessoa jurídica, eles vão ser somados, tá bom? Se você ultrapassou esse limite de faturamento, você vai perder a condição de MEI e vai ter que fazer essa migração, tá bom? Então, esse aí é real, galera, tem que ser feito dessa forma, tá bom? Então, estamos entendidos aqui? Qualquer dúvida, viu, galera? Deixa aqui no pontinho de interrogação aqui a dúvida, que eu vou respondendo. De acordo com a gente vai conversando aqui na live, eu vou respondendo, tá certo? Então, nós falamos dos motivos e eu falei também agora do faturamento, que é um dos motivos para ser desenquadrado, né, do MEI e ter que migrar para um ME, só que nós não vamos migrar para um ME. Quando você precisar migrar, tá? Tem que desenquadrar do MEI. Você vai migrar para uma sociedade limitada unipessoal, que é uma empresa, um tipo de empresa mais seguro para você que é empreendedor digital, tá bom? Com apenas um sócio. Então você vai procurar um contador, vai procurar a contabilidade e vai dizer: eu quero que faça uma transformação, que eu preciso migrar e eu quero a SLU, que é uma empresa que é mais segura para o meu negócio, tá bom? Então aqui nós entendemos aqui que é desse limite. Entendemos aqui desse limite. Então eu vou deixar aqui o limite aqui de faturamento, que é para a gente não esquecer, tá bom? Eu vou botar até aqui limite, tá? Limite. Aqui a gente não vai esquecer, ok? Então, limite de faturamento, ok? Reginaldo, mas aqui tem compras, como é que é isso aqui? Galera, é o seguinte, você que comercializa, tá? Você que comercializa, você é um MEI e comercializa, você tem um limite de compra sim. Você não tem um limite de faturamento? Então você tem um limite de compra. Então você que comercializa, você só vai poder comprar 80% do seu faturamento. Então, se o seu limite é R$81.000,
Então, o máximo que você pode comprar, tá? Deixa eu ver aqui. Se é 80%, 64, vamos lá. 64.800 aqui. Eu acredito que é isso aqui, viu? Ó, 64 limite, tá? Limite de compras. Real, galera. Passou isso aqui desse valor, você já vai ter que fazer a migração, tá? Muitas vezes a Cefaz, ela já faz esse processo, tá? Ela já diz para você que precisa desenquadrar e tem que fazer. Você tem que procurar um contador, tá bom? Nós podemos te ajudar nesse todo esse processo, tá? De fazer essa migração. E qualquer dúvida, galera, deixa no ponto de interrogação, tá? Tô vendo aí que vou esperar só um pouquinho aqui para a gente continuar aqui, porque a gente tem assunto aqui ainda. Vamos lá. Limite de faturamento, limite de compra. Alguma dúvida sobre isso aqui, galera? Porque nós vamos já passar para o assunto aqui de como fazer essa migração do MEI para SLU, tá? Porque existe... Francisca Alves, minha mãezinha, tudo bem? Então, existe um limite aqui, né? E existe uma forma também de você fazer essa migração, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui esse limite. Se você tiver dúvida aqui, galera, eu volto aqui e explico novamente, tá bom? Nós vamos já capitular aqui tudo o que eu falei, tá? Referente ao faturamento e ao limite de compra, tá bom? Isso aqui nós vamos deixar vocês aqui sem dúvida, tá bom? Então vamos lá. Nosso limite de faturamento é R$81.000 ao ano. O limite de compra do MEI, 64.800, certo? 64.800, limite de compra também do ano, tá bom? Lembrando que é proporcional. Abriu o MEI, no meio do ano, você vai multiplicar aqueles meses, tá bom? Para até o seu limite de compra. Você não tem limite de compra de R$81.000, ou desculpa, de limite de compra de 64.800, se você não tem 12 meses de MEI, tá certo? Então, isso aí é real. Outros motivos que podem ser excluídos do MEI, os motivos são se eu entrar como sócio de outra empresa, se eu registrar 2 empregados, se eu colocar uma atividade impeditiva, tá certo? Todos esses motivos fazem com que você seja excluído do MEI e tem que fazer essa migração, tá bom? Então vamos lá. Vou apagar aqui um pouquinho, apagar aqui. Limite de compras e faturamento, tá certo? Então aqui, ó, preciso, deixa eu apagar um pouquinho mais aqui, galera. Preciso fazer essa migração, tá? Para um SLU. Então, você vai fazer uma transformação, tá bom? Então, é uma transformação. Galera, se a minha letra não estiver legal, vocês me perdoam aí, tá? Por favor. Então, você precisa fazer uma transformação. Então, nós vamos transformar a sua empresa, que era um MEI, que não é um MEI mais, né, em uma sociedade limitada unipessoal. Vamos colocar aqui que é para a gente não esquecer, né? Transformação em SLU. Ok? Então, vamos fazer essa transformação. E o primeiro passo que você tem que fazer é contratar um contador. Então, você vai precisar de um contador, sim, tá? Para lhe ajudar e fazer todo esse processo de migração e transformação, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Depois, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer o desenquadramento. Desenquadramento.
Desenquadramento, o negócio. Galera, o negócio aqui tá complicado, viu? Peraí. Galera, é porque é assim mesmo, viu? Desenquadramento, ok? A letra não tá legal, mas é assim, tá? É o que a gente precisa, que precisamos fazer. Desenquadramento lá no portal, bom? No portal. Então precisamos fazer desenquadramento no portal. Aqui nós já decidimos que vamos fazer uma transformação na SLU e temos que fazer o desenquadramento, porque é necessário, tá? Fazer isso aqui. Então, muito cuidado quando for fazer o desenquadramento, porque existem opções que você vai entrar lá no portal, você vai ter que gerar um código de acesso, tá? Você vai utilizar um código de acesso ou certificado digital da empresa, né, que você pode, mesmo você sendo MEI, você pode, tá, ter um certificado digital sem problema nenhum, tá bom? Então você vai entrar lá no portal do MEI para pedir o desenquadramento. E eu vou dar uma dica aqui legal para vocês não errar, porque se errar, galera, fica tudo complicado. Porque é o seguinte, se você não ultrapassou, que eu já tinha colocado aqui, se você não ultrapassou o limite de mais de 20%, tá certo? Não ultrapassou o limite de mais de 20%. E também você não ultrapassou o limite do MEI, mas já sabe que vai ultrapassar, já tem esse controle, tá? É por isso que eu digo que você tem que ter esse controle das suas vendas e da prestação de seu serviço, para você ter esse controle. Então, Reginaldo, eu já sei que eu vou ultrapassar e vou fazer essa migração. Aí você vai marcar lá, tá? Essa é uma das opções que eu lhe falei, que você vai ingressar numa outra empresa, para que você, quando pedir solicitar o desenquadramento, no mês seguinte você já seja uma empresa do Simples Nacional e não seja mais MEI. Porque se você errar onde você vai marcar para solicitar o desenquadramento, você pode marcar errado e só ter esse desenquadramento em janeiro do próximo ano. Aí complica as coisas. Porque se você sabe que o seu faturamento vai ultrapassar e só vai poder ser do Simples Nacional no ano que vem, então você tem vários meses, né? Você tem vários meses para poder... Você tem vários meses para faturar, né? Para vender ou para prestar serviço, então vai ficar um pouco mais complicado para você, tá certo? Porque quando você fatura mais, você pode ultrapassar 20% de retroativo. Se você tem um entendimento já do que vai ultrapassar e faz só o pedido para no mês seguinte você ser do Simples Nacional, retroativo você não precisa fazer nada, você só vai ser do Simples Nacional já no mês seguinte. Então, cuidado na forma correta de solicitar o desenquadramento, tá? E a minha dica é que você marque essa parte aí, que você coloque que você vai fazer parte de uma sociedade de uma outra empresa. Que aí dessa forma, no mês seguinte você já é um Simples Nacional e não vai pagar nada retroativo, nem vai pagar multa, nem juros, nada. Tá certo? Então, muito cuidado com esse desenquadramento. Depois desse desenquadramento do portal, nós vamos aqui, ó. Nós vamos lá pedir autorização à prefeitura. Aqui no Fortaleza, Ceará, nós fazemos a viabilidade. Nós fazemos a viabilidade. Tá? Então, essa viabilidade vai permitir que eu, como empreendedor, que já não sou mais um MEI, sou uma empresa do Simples Nacional, tá? Possa trabalhar na minha atividade no local que eu vou determinar. Aí você vai precisar de documentos, sim, documentos necessários do imóvel, tá bom? Eu tenho até uma dica para vocês, que é o seguinte: a RA Contabilidade, ela utiliza a sede virtual. Então você pode abrir a sua empresa aqui na nossa sede, e é mais seguro você abrir a sua empresa que trabalha aí como empreendedor digital. Você abre aqui na nossa sede, tá? O custo é um custo
bem baixinho, principalmente para você que vai ser cliente aqui da RA Contabilidade, então o custo não é muito alto, tá? É bem abaixo do mercado aí dessa galera que tá alugando imóveis, né, nessa sede virtual. Então você pode utilizar a nossa sede virtual, que é o mais seguro, tá bom? Para o seu negócio, em vez de você colocar essa sua empresa no seu endereço ou fazer uma alocação de um imóvel, né? Então, se você quer diminuir esse custo, você abre aqui a sua empresa no nosso endereço fiscal e no nosso endereço virtual, sem problema nenhum, tá bom? Mas aí nós vamos precisar, na viabilidade, nós vamos precisar do documento, né? Então, nós vamos precisar do IPTU do imóvel. Então, por isso que a sede virtual é importante. Quer dizer, você vai ter que abrir a sua empresa ou na sua casa, ou vai ter que locar um imóvel, mas precisa para fazer, tá, essa migração ou transformação, vai precisar do IPTU. Aqui no Fortaleza, Ceará, nós precisamos sim do IPTU do local, tá certo? Para inserir na viabilidade e a prefeitura autorizar a sua empresa, tá, nesse local. Tá? Não importa se você vai abrir a sua empresa lá no Maranhão, Bahia, São Paulo, tá certo? Se você for abrir essa empresa, vai precisar sim de IPTU, tá? IPTU. Lembrando também que você vai precisar também do contrato de locação. Se o imóvel não é seu, você vai precisar de um contrato de locação. Reginaldo, mas por que você fala dessa sede virtual? Galera, é o seguinte, muita gente tá começando, então ultrapassou o limite do MEI, mas não quer ter esse custo, né, pagando IPTU, pagando, né, locação de imóvel. Então o custo é baixo e você fica mais seguro abrindo a sua empresa numa sede virtual. Tá? No meu entendimento é muito melhor dessa forma, tá certo? Então, e se você vai abrir na sede virtual, nós temos aqui o contrato de locação e fazemos todo esse processo. Temos o IPTU já, né? Já temos o contrato de locação e já fazemos todo esse processo, tá certo? De abrir a sua empresa. Com certeza vai ser muito mais rápido, tá? Fazer essa sua transformação nessa SLU. E eu tenho outra dica, tá? Que é muito legal, que baixa os seus custos. Que a dica é o seguinte, por exemplo, os clientes que são MEI, que eram MEI, e eu fiz essa migração, tá? Eu fiz essa migração e transformação para a SLU, o que é que eu fiz? Ele utilizou a nossa sede virtual. Então eu fiz, antes de fazer essa migração, uma alteração de endereço do MEI para a nossa sede virtual. Em seguida eu fiz a transformação em SLU e só pagamos uma taxa. Então a taxa aqui em Fortaleza, Ceará, é menos de R$200. E você só paga essa taxa na transformação. Em outros lugares, a taxa, né, é um pouco mais alta. Tá? E tem localidade aí que você paga duas taxas. Então, é a taxa de desenquadramento e a taxa de transformação. Tá? Se a sua empresa for nesse formato que eu estou falando aqui, nós vamos pagar apenas uma taxa. Você só vai pagar uma taxa. Tá certo? Lógico que você vai pagar para a gente poder fazer essa migração, mas é um custo baixo. Fique tranquilo. A migração que a RA Contabilidade pode fazer e pode te ajudar vai ser um valor baixo e justo. Que eu acho que é o que tem que ser. Valor justo, né? E baixo também, lógico. Que custo a gente sempre quer diminuir, porque a gente sabe que é necessário. Ainda mais nesses tempos, né? Ninguém quer pagar mais. Então, para fazer essa migração, essa transformação, você que trabalha no mercado digital, você que é afiliado, você que é produtor digital, você que é um gestor de tráfego, tá certo? Então, você que tem uma urgência, uma agência de lançamento, então toda essa galera aí que produtor, né, um coprodutor, então precisa fazer essa migração, aí a contabilidade aqui pode te ajudar. E também nós podemos ceder nós temos até um plano e a sede virtual é gratuita. Isso vai depender do seu faturamento, tá certo? Então, depois da viabilidade, aí nós vamos pegar toda a documentação, né? E vamos fazer o contrato de transformação.
tá certo? Tá falhando aqui um pouquinho, né, galera? Aí nós vamos fazer o contrato, certo? Contrato da empresa, tá bom? Lembrando, tá, que nós vamos precisar sim de um certificado digital, tá bom? Então nós vamos precisar do certificado digital porque todas as obrigações acessórias da empresa nós vamos precisar do certificado digital. E também para a empresa emitir a nota fiscal, né, seja ela de serviço ou de comércio, nós vamos precisar do certificado digital. Então esse também é um custo que você precisa ter e vai ter, tá? Eu vou botar aqui até na sequência, tá? Que é certificado digital. Galera, minha letra aí não tá legal não, viu? Mas dá certo. Tá certo? Aí nós vamos precisar de certificado, vamos fazer seu contrato. Vamos abrir o seu CNPJ, se você se você comercializa, como eu tenho um cliente aqui que ele comercializa e-book. Então nós vamos fazer sua inscrição estadual. E também clientes que quer produtor digital, nós vamos fazer a inscrição lá na prefeitura, cadastrar para você emitir a nota fiscal, tá bom? Então, galera, esse é o processo, tá? Transformação. Então, nós vamos transformar em SLU, desenquadrar, fazer a viabilidade, nós vamos pegar a documentação necessária, tá? Contrato, nós vamos fazer um contrato e nós vamos precisar do certificado digital para trabalhar fazer todo esse processo, tá bom? Então, esses são passo a passo, né, que você vai utilizar, ou que você precisa, né, saber, você que é contador, você que é empreendedor e precisa saber do passo a passo do que vai fazer, dos custos que você vai ter, né, nessa migração. Então, esses são um passo a passo. E o custo que você vai ter, eu falei mais ou menos aí que de estado para estado as taxas vão variar, né, de valores, tá bom? Então, aqui no Ceará, eu acredito que é um pouquinho, acho que é quase certeza que é R$145 a taxa, uma taxa única. Então, você que vai migrar, fazer uma transformação, você vai pagar uma taxa só aqui em Fortaleza, Ceará. Tá bom? Eu queria só voltar ao assunto sobre a sede virtual, que a galera... Reginaldo, é porque tu quer vender, por isso tu está dizendo... Galera, mas não, é muito prático você ter seu negócio numa sede virtual. Vou falar por quê. Se você, vamos supor que você comercializa, você presta serviço, e você coloca o endereço da sua casa. Quer dizer, às vezes um produto que você vende tem defeito, quer dizer, ele vai lá, mora próximo de você, quer dizer, ele vai lá no seu endereço e vai lhe cobrar, né, esse produto, vai cobrar um outro tipo de coisa. Então, no meu entendimento, e muitas vezes também, outro detalhe muito importante, o IPTU do endereço da sua residência, ele muda. Onde ele era, ou alguns são isentos, passa a não ser mais isento. Outros que você tem, né, como pessoa física, vai passar para pessoa jurídica. O IPTU vai ser PJ e você vai pagar mais IPTU também. Ou você, ou, né, o dono do imóvel, vai pagar um IPTU como PJ porque a sua empresa está localizada lá nessa residência. Em alguns municípios é desse formato, é desse jeito, tá? Por isso que a minha dica é que abra sua empresa numa sede virtual, tá bom? Galera, eu acho que é tudo. Qualquer dúvida, deixa aí no pontinho de interrogação, tá bom? E eu vou só beber um pouquinho de água aqui, vou esperar aí as dúvidas de vocês para a gente conversar e tirar essa dúvida. Então vamos lá. Vamos recapitular. Preciso fazer uma migração e vou fazer uma transformação para SLU. Transformação SLU, desenquadramento no portal. Vou gerar lá uma senha, eu já compro o certificado digital, que eu já faço isso, né? E eu preciso desse certificado. Então vamos lá. Vou fazer a viabilidade, que aqui em muitos estados e municípios você precisa fazer a viabilidade para poder autorizar a sua empresa, né, e você poder trabalhar. O MEI, ele é tranquilo, você abre o MEI, qualquer endereço, não tem problema nenhum, mas quando você vai migrar
precisa, e vai ser uma empresa do Simples Nacional ou do lucro presumido, até mesmo do lucro real, aí você precisa sim, tá? Aí você precisa fazer essa viabilidade, depois o contrato e precisa do certificado digital PJ. Deixa eu botar aqui que é PJ, tá? PJ. Galera, minha letra não tá muito legal, mas vai dar certo. Tá bom? Então você precisa fazer todo esse processo. Vou recapitular também os motivos que você pode, né, ser excluído do MEI, que é compra superior a 80% do faturamento do MEI, limite, né, de faturamento do MEI mais de 20%, tá certo? Passou do limite de faturamento de mais de 20%, você pode ser excluído do MEI e será, tá certo? Se você entrar em outra sociedade, sendo o MEI, entrar na sociedade de uma outra empresa com outra pessoa, você também perde, se é excluído do MEI. Se você registrar 2 empregados, porque no momento só pode um, até falar um pouquinho, galera, sobre isso. Nós falamos aqui de limite. Tem sim, tá, um projeto para alterar esse limite do MEI. Então tem uma previsão, eu acredito que para 2023, que o limite de faturamento do MEI vai ser 130 mil ao ano. Então eu acredito que tem grande possibilidade, tá, desse projeto ser aprovado e a partir de janeiro de 2023 o limite já passar para 130 mil, tá bom? Então quem foi excluído, vou dar até uma dica aqui legal, para quem foi excluído, Reginaldo, eu fui excluído agora do MEI, tá, pelo excesso de faturamento, mas eu não ultrapassei 130 mil. Se o limite de 2023, né, for alterado para 130 mil, o que é que acontece? Você vai perder essa condição durante o ano de 2022. Tá? Ultrapassou o limite, foi excluído, você perde essa condição. Mas em janeiro você pode solicitar o enquadramento do MEI. Tá? Mas você tem que fazer todo esse processo. É o jeito, tem que transformar. Tá? E para poder você continuar vendendo. Porque se você continuar vendendo ou prestando serviço de forma errada, com limite lá em cima do MEI, quando você for solicitar, né, em janeiro, só é referente a janeiro dos anos, né, do ano de 2023. O que ficou para trás é 81 mil reais o seu limite. Se você ultrapassou, você vai ter que, se passou mais de 20%, vai ter que retroagir e pagar todos que ele dá, isso que eu lhe falei, com multa e juros dentro do PG10 do Simples Nacional. Esse é o processo. Então, porque muita gente está pensando assim, ó, o limite do MEI em janeiro vai para 130 mil. Eu ultrapassei aqui mais de 20%. Mas eu não vou fazer nada. Tem que fazer. Você tem que fazer a transformação, tá? E começar a faturar como Simples Nacional. Em janeiro, seu faturamento está compatível com 130 mil, você solicita em janeiro a exclusão e a inclusão como MEI. Isso em janeiro do ano que vem, se for aprovado esse limite para 130 mil. Tá bom? Qualquer dúvida, você deixa aqui a dúvida na descrição desse vídeo, tá? Qualquer dúvida, se você for assistir depois que eu vou deixar aqui gravado no IGTV, você deixa a dúvida, tá, na descrição aqui nos comentários, que eu vou responder o seu comentário, tá bom? Sem dúvida, ok? Então, lembrando, ela vai ficar gravada assim no IGTV, ok? Galera, eu queria dar um bônus para vocês que estão aqui, né, ou que vai assistir no IGTV essa nossa live, tá bom? Ou vai assistir também lá no nosso canal, e ela vai também para o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, você deixa aí nos comentários, eu quero, o que eu quero é o que eu vou dar para vocês, tá? Que é empreendedor digital, que está começando ou não, tá? Mas tem dúvidas sobre legalização, sobre imposto, sobre emissão de nota fiscal. Então, tem dúvida, deixa aí, eu quero, tá? Ou entre em contato com a gente aí, que a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui o link que você entra direto em contato com a gente, ou até mesmo pelo nosso WhatsApp, tá bom? Então, você deixa lá, eu quero tirar minha dúvida, porque a RA Contabilidade vai te dar uma consultoria gratuita e você vai falar comigo. Então, você vai falar comigo diretamente e eu vou te dar uma consultoria gratuita.
Você não vai pagar nada. Você vai tirar todas as suas dúvidas. Mesmo que você não feche com a RA Contabilidade o contrato. Mas você vai ter essa consultoria gratuita. Galera, e não é todo mundo que faz isso, tá? Então, não é todo mundo que faz isso. Mas eu vou fazer isso para vocês, então eu vou dar essa consultoria gratuita. Não importa se você estiver assistindo essa live daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês, o que eu falei está valendo. Tá bom? Pode chegar lá e entrar em contato e falar, ó, eu assisti a sua live e você está dando a consultoria gratuita, eu quero essa consultoria gratuita para o meu negócio digital. Eu preciso da sua ajuda e eu vou te ajudar. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Então eu vou deixar salvo aqui e você deixa no comentário. Tá bom? E vai ficar tudo certo. Galera, só isso. Tenho só a agradecer a presença de vocês. Tá? Muito obrigado os que ficaram, os que entraram e saíram depois, os que vão assistir depois, tá? Aí no nosso GTV, no nosso Instagram, ou então lá no nosso canal. Muito obrigado, tá bom? Então, lembrando que você que não é inscrito no canal da RA Contabilidade, se inscreva lá no nosso canal, nós temos conteúdo completo e gratuito para você que é empreendedor digital, tá bom? Então, muito obrigado e espero vocês aí na próxima live e qualquer dúvida, entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar. Espero, até lá.